Ok, nosso assunto continua, né? O equilíbrio dos corpos. Então, estamos tratando do equilíbrio estático. Falamos do equilíbrio do ponto material, né? Que é aquele corpo que não apresenta tendência de rotação na aula anterior, e a gente viu que uma condição apenas é suficiente para que você mantenha um corpo naquelas condições em equilíbrio. A soma de todas as forças dá zero. Hoje você vai acabar completando esse raciocínio em cima do conceito de torque, tá? E depois, galera, vai ficar natural você perceber quando é que você está tratando com um corpo que pode ser considerado ponto material ou chamado corpo rígido ou corpo extenso, tá? Pode ser que talvez alguém esteja preocupado, nossa, como é que eu vou fazer para diferenciar? Não, isso é muito fácil, é impossível, tá? É impossível você confundir isso dentro de um exercício, principalmente nos moldes do ensino médio. Tá bacana? Então vamos lá. Hoje, equilíbrio de corpo extenso. Bacana. Bem, a gente começa com uma motivação aqui em cima dessa pergunta. Olha, o que é preciso para equilibrar uma régua? Essa pergunta aqui ela já não é tão simples mais em cima do que foi analisado na aula passada. Bacana. Vamos lá. Bem, se você apoiar a régua por um determinado ponto lá no seu centro, eu estou considerando que essa régua, a distribuição de massa dela é homogênea, tá? Então, olha só, nesse contexto eu consigo equilibrá-la, tá? Eu vou aplicar uma força de apoio lá no centro geométrico disso. Você sabe, né, que para você equilibrar uma régua, você vai lá e coloca o seu dedo como apoio no centro geométrico dela. Bacana. Então você tem uma força vertical para cima, é a força exercida pelo dedo, e ela tem que anular a ação da força peso. Daí, a soma de todas as forças dá zero. Só, galera, que nós vamos aqui aprender um conceito importante, que é o conceito de centro de massa ou centro de gravidade, tá? Para fins do ensino médio, nós vamos usar o conceito de centro de massa e de centro de gravidade como o mesmo conceito, tá? Eles são diferentes, tá? Mas em contextos bem excepcionais que você não estuda no ensino médio, tá? Então, para tudo que você vai analisar no ensino médio, você vai poder considerar com boa aproximação que o centro de massa e o centro de gravidade são iguais, tá? Então, eu vou usar esse termo de forma indistinta. Bacana. Galera, olha isso aqui. A ideia do centro de massa ou do centro de gravidade. O peso da régua, ele se comporta como se ele estivesse concentrado no seu centro. Ah, professor, por quê? Por que você está tirando essa conclusão? Exatamente por causa do fenômeno. Na hora de equilibrar a régua, o que eu tive que fazer? Aplicar uma força num determinado ponto, que é exatamente onde atua a sua força-peso. Na prática, galera, cada pedacinho da régua, né, a gravidade atua sobre cada pedacinho da régua. É como se eu tivesse vários vetores bem pequenininhos aqui, ilustrando a força-peso em cada pedaço. A média dessa atuação está no tal ponto que nós chamamos de centro de massa ou centro de gravidade. Tá bacana? Então, na hora de pensar em equilíbrio, isso aqui é uma verdade, né? Olha, o peso da régua comportando-se como se estivesse concentrado lá num ponto só, que nesse caso aí é o centro dela, tá bom? Bem, agora um detalhe importante aqui é o seguinte, tá? Então tá aqui o conceito, né, de centro de gravidade, é simplesmente a posição média da distribuição do peso, tá? Bacana. Agora eu quero chamar atenção para uma coisa. Mas e se você mudasse o dedo de posição? A força-peso da régua ia mudar? Não, tá? E eu estou supondo que você mantivesse a mesma força exercida pelo dedo. Mesmo assim, a soma das forças, né, continuaria zero, mas a régua não estaria mais em equilíbrio. Você sabe que se você apoiá-la
por um ponto diferente, que não é o centro, ela vai entrar em rotação. E aí surge, então, o gatilho da nossa aula de hoje, a ideia de torque. Veja, voltando na nossa pergunta inicial, o que é preciso para equilibrar a régua? Basta que a soma das forças dê zero? Não, não basta isso mais, tá? Porque se você aplicar uma força igualzinha à força peso num ponto diferente que não é o centro dela, e aqui, de forma coincidente, tá, galera? O centro de gravidade está no centro geométrico. Vai ser sempre assim, professor? Não, tá? Mas para uma régua homogênea, o centro de gravidade está lá no centro geométrico dela. Bacana. Então, o que eu quero chamar a atenção para essa discussão inicial é que para corpos extensos não basta garantir soma das forças dando zero para que eu equilibre esse corpo, tá? Tem uma coisa a mais que tem que acontecer. Tá bacana? Então, que é o que a gente vai ver hoje, que é a ideia de torque, tá? Se eu aplicar essa força fora do centro de gravidade, eu vou ter que equilibrar os torques na prática para evitar que ela entre em rotação. Então, essa é a ideia do corpo extenso. Ele pode adquirir tanto translação, ó, movimento para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas pode ainda girar em torno de um eixo. Tá? Então, quando o corpo tem capacidade de rotação em torno de um eixo, aí você não está trabalhando mais naquele contexto do corpo que é considerado como um ponto material, mas sim como um corpo extenso. Beleza. Bem, uma outra ideia importante aqui que a gente acabou de ver é o seguinte, olha, existe um ponto que marca a distribuição média do peso do corpo. Tá bacana. E eu te mostrei que a régua só se equilibrava se eu aplicasse uma força em cima desse ponto. Se eu mudo o ponto de aplicação, não há equilíbrio mais. Ora, então quer dizer que esse ponto é importante, localizá-lo é importante, estudá-lo é importante. E é o que a gente vai fazer agora, antes de falar sobre torque. Bem, centro de gravidade. Então, como encontrar o centro de gravidade? Eu não vou te ensinar aqui como calcular, tá? E dificilmente isso vai aparecer em provas de vestibulares mais modernos, né? Aliás, há muito tempo mesmo, tá? Não cai uma questão de centro de gravidade para fazer conta. E aí você pode se perguntar assim, professor, mas isso não seria um indício que vai cair agora? Não, tá? Porque é uma questão muito mecânica, então não vale a pena estudar como calcular. Agora eu vou te ensinar uma coisa prática bacana sobre centro de gravidade, como encontrá-lo. Galera, você vai fazer o seguinte, baseado inclusive no nosso exemplo da régua, a forma de encontrar o centro de gravidade de uma peça. Agora é uma peça que não tem uniformidade, né? Ela não tem simetria, e aí você pode pensar, mas e aí, aonde é que está o centro de gravidade? Porque o centro de gravidade, como você acabou de ver, ele é muito importante para dar estabilidade. Essa é a ideia. Então, o que você faz? Você vai pegar esse corpo e vai pendurá-lo por um ponto. Aqui é o ponto A. Quando você pendurá-lo, ele vai momentaneamente entrar numa rotação e vai estabilizar. Beleza? Bem, se você marcar uma vertical ao longo do ponto de suspensão, você tem certeza que o centro de gravidade está em algum lugar aqui. Por quê, professor? Por causa do caso da régua. A tração na corda tem que anular a força-peso, não é isso? A soma das forças tem que dar zero. E como não há torque mais, nesse caso as forças devem ser colineares. Né? Elas têm que estar na mesma direção e em sentido contrário. Tá? Então, o centro de gravidade tem que estar em algum lugar aqui. Bem, você vai achar esse lugar quando você pendurar o corpo por um segundo ponto, agora um ponto B. O corpo vai entrar em rotação de novo, vai estabilizar, você vai desenhar uma vertical a partir desse segundo ponto, e olha, quando as duas linhas se cruzarem, ali está o centro de gravidade. Se você marcar um terceiro ponto, aqui um ponto C, pendurá-lo, o corpo vai estabilizar, ele vai entrar momentaneamente em rotação, vai estabilizar. Se você traçar uma vertical dali, você vai perceber aonde é que está o centro de gravidade. Eu preciso de 3 marcações? Não, 2 são suficientes. Tá? Então, uma forma prática, isso aqui é importante. Né? Às vezes,
um engenheiro, o cara pega uma peça lá e o cara está precisando conhecer centro de gravidade dela. Então, tem a via cálculo, né? E tem a via prática que, para fins de prova do Enem, é bem mais importante. Tá bacana? Então tá aqui de novo essa mesma ideia. Olha, você pode usar um fio de prumo, tá? Ah, eu não vou riscar minha peça. Beleza, olha, você pode usar um fio de prumo para você identificar. Imagina que você tem essa peça aqui, olha, toda irregular, né? Ah, onde é que está o centro de gravidade? Aqui, olha, tem pontos por onde você pode prendê-la. E aí você sabe, né? Como eu pego, por exemplo, o celular aqui, ó. Eu pego por um ponto, olha, ele entra em rotação e estabiliza. Se eu prender por um outro, ele entra em rotação e estabiliza. Se eu prendo por um próximo, a mesma coisa. E aí, se eu for desenhando verticais a partir do ponto de suspensão, eu acho o centro de gravidade no meu celular, por exemplo. Tá bom? Bacana. A vantagem, galera, na hora de você pegar objetos regulares, tá? Objetos regulares e de densidade uniforme, você não tem um lado onde a concentração de massa é diferente da concentração de massa em outro lado, tá? Por exemplo, aí o centro de gravidade está lá no centro geométrico. Lá na matemática você aprende a calcular, né, o centro geométrico de figuras, tá? Então, se você pegar figuras regulares e com densidade uniforme, centro de gravidade lá no centro geométrico. Bacana? Um detalhe importante que às vezes confunde muito. Centro de gravidade não necessariamente está dentro do corpo. O centro de gravidade pode estar fora, como, por exemplo, nesse anel aqui. Ó. O centro de gravidade não está dentro da parte massiva. O centro de gravidade está fora da parte massiva. E, galera, isso tem uma aplicação prática muito importante que a gente vai ver agora. Bem, quando quiserem perguntar alguma coisa, então já sabem, né? Só deixar no chat aí. Olha só, uma aplicação muito interessante sobre centro de gravidade. Então, como usar a física para quebrar recordes mundiais? Galera, a ideia do centro de gravidade nesse tipo de salto aqui é muito importante, tá? Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui depois assistirem que conta a história desse salto, é muito bacana, tá? Bem, qual que é a ideia central? Por que torcer o corpo dessa forma? Galera, quando você torce o corpo dessa forma, o seu centro de gravidade não está mais dentro de você. O centro de gravidade fica aqui, ó, abaixo das suas costas, onde eu estou mais ou menos com o cursor agora, tá? E galera, para fins de energia, o que manda é a altura do centro de gravidade. Para você elevar o centro de gravidade, você vai ter que ter uma energia cinética suficiente para fazer isso, né? Então, o que que o cara pensou a primeira vez? Esse salto aqui, né, ele foi inventado por alguém. E ele deu um salto em novos recordes mundiais sobre esse fato. Então, dobrar o corpo, torcer o corpo, essa torção aqui, ela é importante, né? Porque você passa por cima da vara, né? Ou seja, o que manda é não encostar na vara, beleza. Mas para fins de energia, o seu centro de gravidade está aqui por baixo. Ou seja, é muito mais vantajoso, né? Você consegue saltar em alturas muito maiores quando você torce o corpo dessa forma. Bacana? Então, centro de gravidade para fins esportivos, em algumas apresentações, ela é muito importante, é um conceito, é um ponto muito importante para ser discutido. Esse vídeo aqui é sensacional, tá? Eu não vou passar, porque senão a aula vai ficar muito grande. Um vídeo não é muito grande, mas é coisa de 5 minutos, tá? Vai discutir um pouquinho de centro de gravidade, vai contar a história deste salto aqui. Então, não deixa de assistir depois, tá bom? Então, bacana. Agora vamos lá, continuando na estabilidade, tá? Então, a gente já sabe como encontrar, né, de forma prática. Nós já sabemos como encontrar de forma prática o centro de gravidade, vamos continuar discutindo estabilidade. Então, a gente já viu que o centro de gravidade é muito importante para pensar em estabilidade, porque é ali que atua a força peso, tá bom?
Então tá, como é que eu vou pensar na estabilidade de um corpo suspenso, tá? Galera, pensando em suspensão aqui, eu estou pensando em suspenso por um ponto, tá? Que eu vou discutir os dois casos mais importantes sobre isso aqui. Então, um corpo suspenso por um ponto está em equilíbrio quando o ponto de suspensão estiver na mesma vertical que o seu centro de gravidade. Ah, mas não foi isso que a gente viu aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Na técnica, né, para encontrar o centro de gravidade, né? Então, olha só, o corpo estará em equilíbrio, né, quando o centro de gravidade estiver ao longo da linha vertical que passa lá pelo ponto de suspensão, tá? Então, é o que a gente vai discutir aqui, ó. Bacana. Então, olha só, quando você vai colocar um quadro na parede, você quer que o quadro fique na horizontal e ele vai ficar em equilíbrio, né? Ele pode girar? Ah, pode. Tá vendo? Não é corpo, ponto material, é corpo extenso. Bem, se você traçar, e você sabe que num quadro não é difícil, né, perceber que o centro de gravidade está lá no centro geométrico. Por quê? É um corpo de densidade razoavelmente homogênea, né, e é simétrico, né, então está lá no centro geométrico dele. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o ponto de suspensão ao longo da vertical que passa lá pelo centro de gravidade. Está em equilíbrio. Galera, se você pegar o quadro, como eu vou fazer com o meu celular aqui agora, ó, aliás, deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Ó, deixa eu ver se está pegando bem aqui a câmera. Isso. Então, olha só. Tá aqui, ó. Tô pegando mais ou menos no meio da apostila, ela tá bem na horizontal. Se eu fizer isso aqui com ela, ó, o centro de gravidade saiu da linha vertical que passa pelo ponto de suspensão. Daí o que vai acontecer com a apostila? Ó, ela vai rotacionar até voltar de novo à estabilidade. Tá? Então, estou discutindo esse tipo de situação. Então, olha, se você girá-lo, o que vai acontecer? O centro de gravidade passa a não mais estar sobre a linha vertical que passa pelo ponto de suspensão. Então, nesse caso, quando você solta o quadro, ele não estará em equilíbrio, porque ele vai rotacionar. Né? O que é equilíbrio estático? Quando está parado, nem traslada e nem gira. Né? Beleza. Então, quer estabilizar? Centro de gravidade localizado, né, na mesma vertical, desculpa, ponto de suspensão localizado ao longo da mesma vertical que passa pelo centro de gravidade. Só que tem um detalhe importante aqui, tá? Se eu pegar, olha aqui, olha, a gente sabe que o centro de gravidade da apostila, deixa eu colocar aqui no chat aqui, ou alguém abre o microfone. A apostila está aparecendo toda aí para vocês, galera? Alguém responde aí para mim. A apostila está aparecendo toda aí para vocês? Toda não. Então deixa eu pegar uma coisa menos. Toda não. E esse negócio aqui? Acho que agora sim, né? Agora deve. Só um pouquinho mais para cima. E agora? Essa câmera tinha que aparecer aqui para mim, ou eu não estou sabendo. Eu tinha que estar me vendo também, mas eu não estou conseguindo. Tem como você colocar num formato de mosaico? Ah, eu fechei. Alguém me falou ali, fecha o chat. Beleza. Agora bacana. Isso. Então, olha só. Então, se eu faço isso, ó, rotaciona e volta para a posição de estabilidade. Esse equilíbrio é estável, porque o centro de gravidade está abaixo do ponto de suspensão, né? O centro de gravidade está aqui. Agora, se eu rotacionar ao contrário, ó, o apoio está aqui embaixo e o centro de gravidade está aqui em cima. Até fica em equilíbrio, olha. Mas se eu der qualquer balanço nisso aqui, a tendência é fazer isso. Né? Então, você nunca vai prender um quadro assim, né? Porque qualquer um que esbarrar nele, olha, ele vai girar ou para um lado ou para o outro. Esse equilíbrio é chamado de instável. Porque, presta atenção no nosso conceito. Ponto de suspensão está aqui. Centro de gravidade está na mesma vertical? Tá.
Fica em equilíbrio? Fica. Só que ele é instável. Se eu der qualquer toquezinho nele, ele sai e não volta nunca mais para o equilíbrio. O equilíbrio é estável quando você faz assim, ó, tá em equilíbrio? Tá. Ponto de suspensão tá aqui em cima e o centro de gravidade está aqui embaixo. Aí eu vou dar um toquinho para o lado. Opa, volta para a posição original, né? O celular vai ficar melhor que ele é mais pesado. Então, ó, eu dou um toquezinho para o lado, ele sempre vai retornar. Agora, deixa eu virar ao contrário. Agora está assim, né? Olha, se eu der um toquezinho para o lado, pronto, nunca mais retorna. Então, galera, existem dois equilíbrios importantes para a gente discutir aqui. O estável e o instável. Os dois, tá? Suspensão, olha aqui no meu cursor. Suspensão tem que estar na mesma vertical. O que diferencia um do outro, professor? O estável, se você der um toquezinho para o lado, ele volta para o equilíbrio. O instável, se eu der um toquezinho para o lado, ele nunca mais retorna, tá? E é o segredo desse pássaro aí, ó. Alguém no chat, alguém que está na aula aí, responde para mim. Alguém já viu esse brinquedo aqui do pássaro? Alguém já viu isso aqui, ó? O pássaro que fica apoiado por um ponto lá no seu bico? Isabela, não. Alguém também não. É o seguinte, é um brinquedinho bem bacana, é um enfeite, na verdade, né? Maria Eduarda, sim. Eu já tinha que ter comprado, como eu dou aula de física, eu já tinha que ter comprado isso aqui. O segredo é o seguinte, o segredo é que o pássaro está em equilíbrio estável. Eu já fiz uma experiência na sala que eu consigo equilibrar dois garfos presos num palito de palita-dente e eu consigo equilibrar os dois garfos com esse palito de palita-dente na ponta do meu dedo. E é o mesmo conceito, tá? Qual que é a ideia? Esse pássaro, ele tem, isso é uma chance grande de cair no Enem, hein? Ele tem pesos nas asas. E a asa está lá embaixo. Então a asa está assim, olha. A asa está abaixo do bico. Para quê? O pássaro está lá, aqui o ponto de suspensão. Como o centro de gravidade está abaixo do ponto de suspensão e na mesma linha vertical, tá? O pássaro tem que ter simetria, senão ele tomba. E, galera, o bacana desse pássaro, você bate na asa direita, ele não cai. Você bate na asa esquerda, ele não cai. Ele fica assim, olha. Você bate para um lado, bate para o outro, ele vira, mas retorna. Retorna para a condição de equilíbrio. O que é a ideia? O equilíbrio estável, tá? É o mesmo caso do quadro aqui, tá? Então, suspensão, para ser equilíbrio estável, o centro de gravidade tem que estar abaixo do ponto de apoio. Então, responde aqui comigo. Quem já viu o brinquedo? Onde seria o centro de gravidade dele? Bacana, boa pergunta, Isabela. O centro de gravidade dele está ao longo de uma vertical aqui, Isabela. Ó, pensa numa vertical imaginária. Em algum ponto abaixo do bico. Dá para achar? Dá. Dá um trabalho, né? Tem como até fazer conta, Isabela. Mas está ao longo de uma vertical e a certeza que eu tenho é abaixo do bico. Tá? Se fosse acima do bico, seria como tentar colocar o celular. Se fosse acima do bico, o brinquedo nunca ia funcionar. Seria como colocar o celular assim, ó. O centro de gravidade acima do ponto de apoio. Quando eu desse um toquezinho no pássaro, ele ia cair e nunca mais retornava. Tá? É um brinquedo bem bacana. Essa aula não vai dar toda hoje. Pelo horário que eu já vi aqui, não vai dar para dar ela completamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar a segunda parte dela e aí tem um vídeo que eu vou passar e aí eu mostro para vocês isso aqui, tá? Ó, para vocês terem só para ter uma ideia aqui, galera. E essa parte é muito importante. Leandro. Oi. Tem monitoria sua hoje? Olha, não sei, eu teria que confirmar, mas eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Beleza. Olha, são 18 slides, eu estou no quarto, então não vai dar mesmo. Mas eu vou gravar e eu vou gravar a segunda parte para vocês, aí eu mostro o vídeo desse pássaro funcionando, que é bem bacana. Agora vamos discutir um outro
uma outra possibilidade, tá? E agora eu não estou falando mais de ponto de apoio, mas de base. Agora uma base de apoio. Vamos lá. Corpo apoiado, tá? Então, olha a diferença, ó. Corpo suspenso, tá bacana? Corpo apoiado. Qual que é a regra? Estou sendo bem direto para você entender a regra, hein? O corpo apoiado, quando é que ele vai estar em equilíbrio estável? Que é o que me interessa, tá, galera? É o que me interessa, equilíbrio estável. Eu não quero desestabilizar do meu equilíbrio, né? Como é que é a ideia do corpo apoiado? Fácil. O corpo estará em equilíbrio estável, ou seja, ele não vai tombar quando você fazer o seguinte. Pega a base de apoio, olha aqui a base de apoio desse carro aqui, tá? Então tá aqui a base B de apoio dele. Então você pega aqui de uma roda, vai até outra roda e traça a base de apoio. Pega lá do centro de gravidade e traça uma vertical. Se essa vertical passar na base de apoio, ele não vai tombar. Agora, se o centro de gravidade passar da base de apoio, aí ele vai tombar. Inclusive, me espera um minutinho aqui, que eu lembrei de uma figura que eu tenho interessantíssima sobre isso aqui, e eu vou pôr para vocês aqui, até para isso ficar bem mais claro, um minuto aqui, que é a ideia que os engenheiros eles utilizam, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, um prédio tombado sempre vai cair. Não, né? Não necessariamente. Então deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha, eu tenho uma outra figura aqui. Eu ia colocá-la e acabei esquecendo. Só um minutinho que está abrindo. Então, ó, você viu que não tem como, não precisa decorar essa ideia de equilíbrio estável e instável. Você está lá na hora da prova, pega sua borracha lá, pega alguma coisa, sua caneta e coloca do jeito que eu fiz com o celular aqui, né? Que vai ficar, você vai lembrar na hora. A própria palavra de instável e estável, né? Te ajuda na hora lá entender essa ideia de forma sem você ter que decorar. Peguei aqui, ó. Colocar do lado do nosso Fusca aqui. Isso. Uma outra aqui, deixa eu ver se ela vai ficar bacana aqui. Vai ficar bacana. Então, olha bem, deixa eu voltar a apresentar. Isso. Então, olha aqui. A ideia discutida aqui nesse projeto. Isso aqui é um projetinho de engenharia. Olha, um prédio pode ter este aspecto e não tombar. Olha o fio de prumo aqui, galera. Bem no centro aqui, ó. Enquanto o fio de prumo passar lá na base de apoio, ele não vai tombar. Certamente, e eu já trabalhei com isso aqui na prática, tá? E você percebe isso muito claramente. Enquanto esse fio de prumo bater, passar, né, imaginariamente lá na base de apoio, não tomba. Agora, olha aqui, quando você desenhar uma linha vertical a partir do centro de gravidade, que é a ideia da força-peso, tá? E esse peso passar da base de apoio, aí vai tombar. Aí com certeza vai tombar. Aqui está na iminência de tombar, veja bem. A linha vertical que sai lá do centro de gravidade ainda está dentro da base de apoio, né? Ainda está aqui dentro, tá? E aí passou fora, vai tombar certamente, tá bom? Bem, e aí deixa eu mostrar para vocês, eu não vou nem trocar a figura aqui, só vou mostrar um slide. Isso aqui, ó, é um prédio lá no Emirados Árabes. Olha bem o aspecto do prédio, né? Ele é bem deslocado para a lateral. E para garantir isso, o que foi feito? Isso aqui é uma malha muito pesada de metal
que faz abaixar o centro de massa, tá? E aí, a linha vertical do centro de gravidade passa na base de apoio e o prédio não tomba, né? As ideias da arquitetura e da engenharia sendo aplicadas aqui, né? Então, o prédio não tem que ser sempre verticalzinho, não, tá? Basta você dar estabilidade com a ideia do centro de gravidade. E aí, galera, fica a dica aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. Quanto mais larga é a base e quanto mais baixo o centro de gravidade, tá? Mais difícil é para um corpo tombar. Tá? Centro de gravidade muito alto em base curta, a chance de tombar é bem maior. Tá? E eu vou discutir isso num exercício com vocês. Então, galera, fica aqui a dica para discutir equilíbrio estável dos corpos. Se está suspenso por um ponto, basta que o centro de gravidade passe pela linha vertical que está lá na base de suspensão, né, no ponto de suspensão. Se está apoiado numa dada base, então a linha vertical que sai lá do centro de gravidade, enquanto passar na base de apoio, bacana. Saiu fora da base de apoio, aí vai tombar. Bacana? Beleza. Algumas curiosidades. Torre de Pisa. A Torre de Pisa está tombada, né? Mas por que ela não caiu ainda? Porque ainda, né, e veja que ela foi construída com base mais larga, porque ainda a linha vertical que passa no centro de gravidade ainda passa na base de apoio. O dia que passar fora, aí vai tombar, com certeza. Tá? Aqui uma brincadeira interessante, é o seguinte, olha, esse tipo de exercício aqui, você consegue fazer fácil. Agora, tenta colocar, por exemplo, as suas pernas e quadril numa parede. Você vai ver que você não consegue mesmo. Isso, se você insistir, você vai tombar, né? Você vai cair de cara no chão. Por quê? A explicação aqui, olha, quando você faz tal exercício, o nosso centro de gravidade, galera, está mais ou menos ali no nosso umbigo, tá? E quando você fica curvado assim, ele sai fora do seu corpo, tá? Para acompanhar a distribuição de massa. Veja, por que você consegue fazer assim? Porque a linha vertical que passa pelo centro de gravidade ainda passa na base de apoio, que são os pés. Se você tentar fazer dessa maneira, você não consegue, porque, olha, linha vertical do centro de gravidade, passando fora da base de apoio, o que acontece? Você tomba. Tá? E aqui uma observação importante, olha, aqui, ó, base de apoio, olha que você em pé, né? E quando você quer estabilidade, ele está discutindo aí, olha, quando você está dentro de um ônibus, o ônibus está balançando para lá e para cá, o que intuitivamente, o que você faz? Você abre mais as pernas. A fim de quê? A fim de dar mais estabilidade. Tá? Então, quando você fica em pé, seu centro de gravidade fica localizado em algum lugar diretamente acima da área delimitada pelos seus pés, já disse que é mais ou menos lá no umbigo, né? Então, o centro de gravidade está em algum lugar acima dessa área aqui, tá? E ele está fazendo uma pergunta aqui, né? Por que você mantém suas pernas mais afastadas quando tente ficar de pé no corredor de um ônibus sacolejante? Você já sabe dar a resposta, isso pode virar uma questão, né? E aí eu resumo da seguinte forma: quanto mais larga é a base e quanto mais baixo o centro de gravidade, mais difícil é tombar um corpo, tá? E aqui uma outra brincadeira que também você não consegue fazer, né? Isso aqui, inclusive, quando eu dou aula presencial, eu peço a alguns alunos para tentarem. É impossível, né? Dificilmente você vai conseguir, a não ser algum aluno que tenha alguma habilidade corporal para conseguir driblar isso aqui, mas é o seguinte, olha, quando você quer ficar apoiado por um pé só, automaticamente você joga o tronco, né? Você desloca o tronco lateralmente para que o centro de gravidade passe ainda, olha, onde é que o centro de gravidade tem que passar? Na base de apoio. Agora, o que eu peço é, tenta fazer isso aqui com o ombro colado numa parede. Seu pé não sai do chão, você não dá conta. Porque na prática, atua em você um torque que faz você voltar. Certo? Então, bacana essa discussão aqui que ilustra a ideia da estabilidade em cima do centro de gravidade. Tá certo? Então, bora lá
Dando sequência. Isso que sustenta a torre de Isabela. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Isabela. Você pode até colocar esse sim ou se não. Mas o que dá estabilidade para ela, a resposta é porque a linha vertical que passa pelo centro de gravidade ainda passa pela base de apoio. Bacana. Então tá aí respondida a pergunta. Agora vamos lá, fazer uma recapitulação e para fechar a conta aqui. Olha, aqui a primeira pergunta é: qual dos dois veículos é mais seguro numa curva inclinada? Olha lá, galera, ó, base de apoio, bacana. Se você traçar uma linha vertical a partir do centro de gravidade, nenhum dos dois tomba ainda porque a linha vertical está passando pela base de apoio, certo? Agora ele está perguntando qual que é o mais seguro. Veja só, o centro de gravidade do carro está mais baixo. O centro de gravidade do caminhão é mais alto. Quanto mais alto o centro de gravidade, mais fácil é tombar. Tá. E tem um outro detalhe. A base de apoio do carro é mais larga no meu desenho aqui, pelo menos. Né? Pelo menos no meu desenho, o carro tem uma base de apoio mais larga. Base mais larga, centro de gravidade mais baixo. É o conjunto ideal para garantir mais segurança. E o que eu vou colocar aqui agora é um desenho que já caiu, me parece que na prova da UFRJ. Eu não vou lembrar aqui exatamente, mas isso aqui é uma figura de uma questão de vestibular. Tá? E, em essência, ela perguntava assim. Ela falava com você que aqui estava o centro de gravidade, então está aqui o nosso caminhão, né? Caminhão tomba, não tomba, né? E aí, tomba ou não tomba? E aí marcava na questão, falava assim, ó, considera que o centro de gravidade está nessas marcações aí. Aí perguntava em qual situação o caminhão tombará. Ele vai tombar. E aí, galera, não fica no campo da suposição, não. Pega uma régua, traça uma vertical a partir desse ponto, e você vai ver que, no primeiro caso, ainda passa na base de apoio. No terceiro caso, ainda passa na base de apoio. Mas no caso 2, caso do meio, se você traçar uma vertical daqui, fica nítido. Olha, passa fora da base de apoio. Então, o caminhão da situação 2 tomba. O caminhão da situação 1 não. E o caminhão da situação 3 também não. Bacana? Então, esse caminhão aqui vai tombar ou não vai tombar? Bem, depende. Né? Na hora que o centro de gravidade dele sair fora da base de apoio, aí já era. Aí, com certeza, ele vai tombar. De novo, uma questão, discutindo aqui sobre dois veículos. Né? O Monster Truck é o nome em inglês dado a veículos utilitários que têm a suspensão elevada, que é esse aqui, né? E utilizam pneus gigantes. Qual dos veículos tem maior chance de permanecer em equilíbrio estável? Bem, eu já estou colocando a resposta aqui. Seguinte, o que a gente aprendeu? Quanto mais larga é a base, mais baixo o centro de gravidade, né? Maior é a estabilidade. O carro de Fórmula 1, galera, tem que ter muita estabilidade, né? Porque os caras estão a 300 km por hora. Então, se você não tem estabilidade num carro desse, vai ter morte toda a corrida, né? Então, por que o carro de Fórmula 1 tem uma estabilidade tão grande? Bem, tem a aerodinâmica, que é um caso à parte que não vai ser discutido aqui agora, e tem a questão de que o centro de gravidade dele é muito baixo. O centro de gravidade dele é muito, muito baixo. E, além disso, tem uma base razoavelmente larga, né? Agora, esse carro aqui tomba toda hora. Se você assistir uma corrida dessa, você vai ver esse carro tombando toda hora. Por quê, né? O centro de gravidade é muito alto, muito alto. E aí, centro de gravidade muito alto, estabilidade baixa. Então, está escrito aqui, ó, na hora de você estudar, tá bom? Como o Monster Truck, como no Monster Truck o centro de gravidade é mais elevado, ele é mais suscetível a ficar fora da base de apoio do que o carro de corrida. Isso pode virar uma questão, tá? Isso aqui é uma discussão feita, claro, em livros didáticos do ensino médio, mas isso aqui pode virar uma questão muito facilmente, tá bom? Beleza. Torque ou momento de uma força.
Aqui agora eu vou falar de torque. Então, vamos recapitular aqui. Eu te mostrei que existem corpos que não basta pensar só em soma de força dando zero. Tem uma coisa a mais no caso da régua, por exemplo, se eu aplico uma força fora do centro geométrico dela. Esse centro geométrico é importante no caso da régua e de outros corpos, porque ele dá estabilidade. É o centro de gravidade. E aí, galera, eu vou fechar aqui uma coisa. Olha, se você prender... Eu até não falei disso, deixa eu voltar aqui. Até para falar, eu falei do equilíbrio instável, falei do estável, e agora eu vou falar do indiferente, tá? Eu vou preferir falar assim, porque eu acho que você não vai esquecer mais, né? Então, o que a gente viu? O equilíbrio é estável, né? Quando num corpo, por exemplo, suspenso, o centro de gravidade está abaixo do ponto de suspensão. É instável quando o centro de gravidade está acima do ponto de suspensão. Professor, e o que acontece se eu prender um corpo exatamente... Deixa eu até pegar uma figura aqui que vai nos ajudar. O que acontece se eu prender um corpo exatamente pelo centro de gravidade? Aí é exatamente pelo centro de gravidade. Galera, aí o equilíbrio é dito indiferente. O que seria isso? Seria o seguinte, ó. Qualquer posição que eu coloco fica. Ó o celular, ó, centro de gravidade. Qualquer posição que eu colocar, olha aqui. Na vertical ele vai ficar, na horizontal ele vai ficar. Por quê? Porque eu estou prendendo pelo centro de gravidade. Esse equilíbrio é dito indiferente. Qualquer posição vai ficar. Bacana? O estável é, se eu tirar do equilíbrio, retorna naturalmente. O instável é, se eu tirar dali, nunca mais volta. Tá? Então, só fazendo essa recapitulação, né? Por que foi tão importante falar do centro de gravidade? Porque ele dá estabilidade. Qualquer corpo, né, suspenso, preso pelo seu centro de gravidade, está em equilíbrio, um equilíbrio bem especial chamado de indiferente. E a gente viu que para estabilizar um corpo, discutir centro de gravidade é coisa primordial. Né? É primordial. Não dá para falar de equilíbrio de corpo extenso sem você ter entendido a ideia do centro de gravidade, do quão importante ele é para discutir tais situações. Tá? Bem, nós vamos entrar agora em torque. O que eu vou fazer? Como eu já é meio de 17, eu vou preferir deixar a parte do torque para a parte 2 da aula, porque fica bem dividido.